Bom, pessoal, então vamos para mais um algoritmo, mais uma resolução de exercício. Hoje nós vamos responder este exercício, este algoritmo. Faça um programa que receba o salário base de um funcionário, calcule e mostre o salário a receber, sabendo-se que o funcionário tem gratificação de 5% sobre o salário base e paga imposto de 7% sobre o salário base. Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo, então vamos declarar nossas variáveis. Como a gente está falando de salário, salário é um número variável, é um número fracionário. Então nós vamos trabalhar com o float. Primeiro, quais são as variáveis que a gente vai declarar? Então vamos lá. O salário base é um deles. Então vamos chamar de variável A. Depois nós temos que mostrar o salário que ele vai receber, certo? Então vamos pôr mais uma variável. Depois a gente tem que calcular a gratificação de 5%. Então vamos chamar de C. E então o imposto de 7%. Vamos chamar de D. Depois de declarado, né, a gente sempre vai pedir então para o usuário digitar o salário base, ponto e vírgula no final, scanf para guardar o valor, porcentagem F, né, para um float, vírgula e comercial, variável A, certo? Então vamos lá. Agora vem a primeira expressão matemática. Primeiro, com o salário base, o que o exercício está pedindo? Mostrar o salário a receber, certo? Mas primeiro, a gente não tem ainda a gratificação e nem o valor do imposto. Então a gente tem que calcular primeiro esses dois, para depois calcular o salário que ele vai receber. Então vamos chamar a próxima variável. Vamos falar que B é igual. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular a gratificação de 5%. Quando é uma gratificação de 5%, a gente está fazendo uma soma. Então vamos chamar aqui a variável A de novo, porque é o salário base que a pessoa vai receber. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Exatamente. Então aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos declarar que o salário base dele vai ser multiplicado a 5%. Ou você faz dessa maneira, ou você joga direto 0,05, certo? Vou confirmando aqui novamente. Então vamos deixar da forma normal, 5 dividido por 100. Então aqui, esse 5%, ele vai corresponder à gratificação, certo? Então agora nós vamos chamar outra variável, que é a variável C, que este aqui ele vai calcular o imposto de 7%. Então aqui nós vamos seguir o mesmo raciocínio, imposto 7 dividido por 100, fecha parêntese, ponto e vírgula no final. Ok. Então aqui nós já sabemos fazer a gratificação e já sabemos calcular o imposto. O exercício agora pediu para a gente calcular e mostrar o salário a receber. Então, como a gente calcula o salário a receber? Então, o salário a receber, ele vai receber a variável D. E aqui, primeiro, nós vamos executar o seguinte. O salário base dele, né, primeiro, você tem que somar o salário base à gratificação, né, você tem que somar os valores, então você vai somar A mais B. Depois disso, você vai diminuir o imposto, porque o imposto é cobrado sobre todo o salário, né, que ele vai receber. Então você tem que a variável D, ou seja, que o salário que ele vai receber é a soma do salário base mais a gratificação menos o imposto. Depois disso a gente parte para o nosso printf final, barra N,
e declara salário a receber, porcentagem 2F, vírgula, variável D, porque a variável D é a que está guardando aqui o cálculo do imposto e da gratificação, certo? Vamos confirmando aqui o exercício novamente, né? Calcule e mostre o salário a receber. Então aqui é esse o nosso código, vamos executar para ver se tem algum erro. Então vamos colocar novamente o salário base de R$100 e ele já calculou aí o salário a receber de R$98. Por quê? Porque aqui ele já calculou direto. Aqui eu não apresentei a soma e nem o quanto ele vai pagar de imposto. Se caso você quiser colocar isso, a gente vem aqui e vai adicionar mais 2 printf, ou um só. Vamos colocar um só para poder simplificar. Então vamos lá. Vou mandar de novo aqui um /n e vamos colocar então, gratificação, porcentagem float, e aqui nós teremos, vamos colocar o ponto 2 aqui para ficar certinha a numeração, e vamos colocar imposto ponto 2F também, novamente, e aqui vírgula B, vírgula C. Então, explicando aqui então esse printf. Por que eu coloquei gratificação e esse parâmetro, e esse imposto, e esse outro parâmetro? Por quê? Porque aqui ele será substituído pelo valor desse cálculo aqui. E aqui a primeira variável que corresponde a esse parâmetro aqui. Então quer dizer que aqui dentro, quando aparecer o printf, vai aparecer o resultado de B. Ou seja, vai aparecer o resultado dessa conta matemática aqui. Da mesma forma o imposto. O imposto aqui eu declarei o porcentagem 2F, então quer dizer que nesse parâmetro aqui vai aparecer o resultado da expressão matemática guardado na variável C, que eu declarei ela aqui. Então vamos ver como é que fica? Então vamos lá, novamente, salário base 100. Então vamos lá, gratificação R$5, imposto R$7. Então se a gente fizer a conta, né, se caso você quiser deixar mais explícito ainda, vamos colocar mais um printf. Vamos colocar aqui. A gente precisa saber tudo calculado certinho. Como é que vai ficar, né? Deixa eu ver como é que a gente fica aqui. Não, aqui não tem necessidade. Vou só explicar para vocês aqui como ficaria. Então vamos executar de novo. Salário base 100. Então vamos explicar. Por que gratificação 5 e imposto 7? Então vamos lá. Salário base 100 mais 5 seria 105. 105 menos o imposto de 7 daria os 98. Certo? Então esse é mais um código. Peço para vocês inscreverem no canal e ativar o sino para receber a notificação do próximo vídeo. E daqui a pouco estarei postando mais um exercício resolvido. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.